Dentre tantos questionamentos que a realidade nos impõe hoje, um parece ser o mais persistente. Terá a Covid-19 alterado nossas vidas de forma permanente? A pandemia do novo coronavírus não mudou apenas nossa rotina, os encontros e aniversários, mas transformou e deve ainda reformular nossa maneira de viver, levantando novas questões. Mas que mudanças são essas? Como elas nos afetam e afetarão ainda? O que se moveu desde os espaços de trabalho aos abraços em família? E que cenários prováveis já começam a se desenhar e devem se impor no planeta pós-pandemia? Convidamos você a pensar conosco as principais respostas que podem nos levar a compreender melhor a vida futura. O mundo que existia antes da pandemia do novo coronavírus não existe mais. É o que afirmam algumas vozes da ciência hoje. Já estamos vivendo uma nova experiência de sociedade, mas onde podemos ver essas mudanças? Se observarmos historicamente o caso do comércio, por exemplo, tanto em seu aspecto local e interpessoal, quanto em tratativas globais, vamos perceber alterações constantes, próprias desse meio, conforme exemplifica o antropólogo William Corpo. Fazer um exercício histórico, né? Fazer um exercício de análise de outras experiências em que foi necessário algum tipo de isolamento, em que a nossa realidade social relacionada ao consumo ficou suspensa por algum motivo. Então, a gente tem todo um modo de vida relacionado a atividades de compra nas ruas e muito atrelado a grandes aglomerações, né? Ali no meados do século XIX, início do século XX, com o surgimento das lojas de departamento, a estruturação das grandes cidades, né? Pensadas para a circulação no espaço público de grandes massas de pessoas, enfim, de consumidores, né? Todo esse modelo de cidade pensado para o consumo, e aí lojas de departamento, outras grandes lojas, também restaurantes, casas de entretenimento dos mais diversos, enfim. E isso foi colocado em xeque em alguns momentos durante o século XX. A gente tem a experiência da Primeira Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, que tem um impacto nesse modo de vida de consumo, pelo menos nos grandes centros europeus, enfim. Isso é colocado, é balançado de alguma forma. E a gente tem uma experiência que é uma experiência também sanitária, uma crise sanitária, que é ali logo um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, enfim, logo depois, que é a gripe espanhola. A comparação da pandemia de Covid-19 com a gripe espanhola é quase inevitável. Mais do que um grande número de infectados e óbitos, ambos os surtos globais provocaram alterações de comportamento, caos social e disseminação de boatos, a começar pelo nome da doença do passado, que não teve origem na Espanha. Considerada por muitos como a mãe das pandemias, a gripe espanhola, provocada pelo vírus influenza do tipo A H1N1, contaminou ao menos 1/4 da população planetária entre 1918 e 1919, provocando de 17 a 50 milhões de mortes. As principais medidas estipuladas na ocasião para combater a enfermidade foram quarentena e isolamento social. Como consequência dessas providências, vieram o recolhimento das pessoas em suas casas, o fechamento do comércio, a proibição de aglomerações públicas, a paralisação das aulas. É possível reparar com facilidade que a suspensão de ritos cotidianos dá lugar à adoção de rotinas pandêmicas. 20 anos depois da gripe espanhola, a gente vê o surgimento de espaços de consumo ainda maiores do que as lojas de departamentos, né? Aglomerando ainda mais gente, que são os shopping centers, que vêm para o Brasil também. Então, assim, o que a gente percebe nessas experiências históricas é que o sistema de consumo ele tem uma capacidade de não necessariamente se reinventar, mas de manter
a sustentação das suas bases, das suas principais bases. Atenção, atenção, atenção! O Disque Boulevard forçam a queda dos preços. Vá conferir amanhã. Óleo de soja Primor, queijo lanche especial, hambúrguer especial, carnes e hortigranjeiros. Peça seu cheque Boulevard e confira as vantagens do roteiro econômico. No Brasil, o primeiro supermercado foi inaugurado em 1953, em São Paulo, e chamava-se Sirva-se. Antes disso, eram predominantes as vendas de bairros como os secos e molhados, as mercearias e os armarinhos. A chegada do conceito de supermercado abriu espaço para oferecer à população crescente uma maior diversidade de produtos e permitia ao próprio cliente se servir e circular entre os corredores de prateleiras independentemente. Quanto mais a população aumentava e as economias se desenvolviam, necessidades se criavam e se expandiam. Vieram os hipermercados. Entre os anos 50 e 80, as negociações internacionais também se acentuaram, fazendo crescer a troca comercial entre países e, nas décadas seguintes, favorecendo a criação de blocos econômicos como a União Europeia e o Mercosul. O advento da internet, juntamente com outras ferramentas digitais, provoca uma revolução nas formas de negociação em todas as escalas. Hoje, quando pensamos em comprar alguma coisa, é muito comum utilizarmos o e-commerce, que é a venda de produtos e serviços online. Quando a pandemia de Covid-19 se estabeleceu, donos de pequenos negócios se viram obrigados a incorporar o serviço de entrega, os deliveries, para não fechar as portas. Baseados em programas facilmente carregáveis em telefones portáteis, os aplicativos de celular voltados para o consumo também se tornaram artigos de primeira necessidade. A superintendente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro não titubeia ao afirmar que este é um caminho sem volta. O que é o delivery e o que é o e-commerce? O delivery, mais um dos canais de vendas que foram reforçados agora durante essa pandemia, são as vendas realizadas pelo telefone ou pelo WhatsApp. O e-commerce são as vendas realizadas, as compras efetivadas através dos nossos sites ou aplicativos. Desde o decreto da pandemia, houve um crescimento enorme nesses dois canais de vendas. Primeiramente, o nosso consumidor que não tinha o hábito, a grande maioria deles não tinha o hábito de comprar pela internet, por se tratar de alimentos ou por se tratar de produtos que não estavam no cotidiano dele, a compra pela internet, eles se mostraram um pouco receosos. No entanto, a partir do momento que eles experimentaram e viam que o produto chegava com qualidade e até mesmo dentro de um prazo aceitável, passou a ser uma nova categoria, uma nova modalidade de compra. E nós, em estudos internos aqui, nós descobrimos que mais de 60% dos consumidores que experimentaram essas modalidades de compra durante a pandemia vão continuar comprando assim. O movimento não atingiu somente a relação com o comprador final. Bolsas de valores, investimentos e até companhias inteiras passaram a se constituir essencialmente na troca de informação e em meios de pagamento pela rede. Na verdade, boa parte da economia mundial hoje já se fundamenta em transação online. Como eu já falei, é uma modalidade que veio para ficar. Até mesmo devido às questões do auxílio emergencial, que foi um grande impulsionador do surgimento de novos pagamentos online também, mas até mesmo de novas plataformas de pagamento de forma mais segura para que o cliente não se sinta intimidado em colocar seus dados nas plataformas para realizar a compra. Então, hoje a gente pode já verificar que no mercado existem muito mais oportunidades e formas de realizar o pagamento do que unicamente incluir os seus dados de cartão de crédito ou cartão de débito direto no site. Qual o impacto social da pandemia no comércio? Você já deve ter percebido que algumas empresas locais, como mercadinhos, papelarias e outros serviços que antes não ofereciam entrega, tiveram que se adequar para este momento. Da mesma forma, precisaram disponibilizar diferentes opções de pagamento para manter seus clientes.
Os empreendimentos tiveram que se digitalizar e os que fizeram isso mais rapidamente chegaram antes até o freguês. As empresas de vizinhança, supermercados de vizinhança, que eram os que estavam menos adaptados à tecnologia, incrivelmente se adaptaram bem através do delivery. Então, as compras através de WhatsApp e telefone se reforçaram muito e eles conseguiram se adaptar. Nós da associação fizemos todo um apoio tecnológico para eles, inclusive criando cartilhas que orientavam os associados a como trabalhar de forma segura a manipulação dos alimentos. Então, nós percebemos que os pequenos começaram depois de 45 dias de pandemia, eles já estavam mais preparados para atender essa nova demanda. Os grandes, muitos já tinham aplicativos, mas no Rio de Janeiro em si, algumas grandes marcas ainda não trabalhavam com entregas, mas passaram a trabalhar. Fundador da plataforma de compra digital Conven, Luiz de Sena, também destaca que o setor ainda apresenta bastante potencial de expansão. Quem pensou que o ápice do comércio eletrônico foi atingido com a pandemia, se enganou. A gente tem que separar, né, a questão do futuro do online, das compras online, dessa situação econômica. Ainda tem muito campo para crescer no mundo online. Isso tem a ver com introdução de tecnologia, com comportamento de consumo, comportamento de negócios e possibilidades para o negócio dos empresários. Então, acho que isso é importante dissociar, né? Estamos num momento de crise, um momento de recessão. Isso ainda é profundo, ainda vai durar bastante tempo. Agora, a economia mudou, a economia está mudando, né? As tecnologias estão disponíveis, o acesso é maior, o comportamento, teve uma alavancada no comportamento do consumidor para a adoção dessas tecnologias. Então, o empresário que está disposto a gastar um pouco de tempo ali para aprender novas tecnologias, novas formas de trabalhar e novas formas de se organizar, ele tem que estar atento a esse movimento para o online. Considere agora que teremos que manter por algum tempo, ainda indeterminado, o distanciamento social, além de maiores cuidados com a higiene de produtos e de espaços. O que vai acontecer com o nosso consumo? No isolamento, passamos a comprar mais alguns produtos do que outros. Menos combustível e mais detergente, por exemplo. Menos passagens de transportes e mais insumos para prepararmos refeições em casa. Dependendo da disponibilidade, passamos a consumir outras marcas que antes não eram comuns no nosso dia a dia, mas que com o e-commerce se apresentaram mais acessíveis. Fala-se hoje do omniconsumidor, aquele que tem uma consciência maior das informações de produto e, portanto, de suas escolhas e seu papel social como cliente. Mas será que o segmento já está preparado para lidar com ele? A gente percebeu que o consumidor ficou muito mais cuidadoso com relação ao seu dinheiro, até mesmo devido à falta de previsibilidade do que vai acontecer. Então, as categorias premium, nesse momento, elas sofreram leves quedas, sim. No entanto, nós percebemos que o que foi mais consumido nesse momento foram os itens de necessidade básica e primária, né? Alimentação, arroz, feijão, carne, legumes e produtos. Uma curiosidade foram que os produtos as guloseimas, elas acabaram subindo um pouco de consumo, até porque as pessoas estavam em casa, com a família, com as crianças, e eles acabaram comprando mais guloseimas para fazer o dia a dia em casa mais feliz. As grandes redes já estão com o sistema Omnichannel de forma mais preparada para atender esse novo formato. Então, nós temos aí grandes redes que já têm atendimentos por todos os canais, mas o que nós entendemos é que o consumidor, as necessidades do consumidor, elas são imediatamente absorvidas pelos nossos associados e eles sempre estão sendo guiados por essa necessidade e eles fazem com que isso seja implantado o mais rápido possível para que eles não sejam impactados com perda de vendas.
Alguns especialistas apontam que, num primeiro momento, passamos a investir mais em alimentação e medicamentos, mas que logo passaremos também a gastar com serviços, especialmente envolvendo saúde, educação, comunicação. Por outro lado, houve uma queda no consumo de lazer externo e turismo. A pandemia provocou ainda mudanças nos hábitos familiares ao passarmos mais tempo juntos, compartilhando o ambiente da casa para refeições, trabalho, estudo, diversão e descanso. Isso levou a uma busca mais intensa por formas alternativas e conjuntas de exercer essas atividades, como a educação à distância, o cinema e a TV on demand e a convivência online, como nas reuniões de trabalho virtuais. A reinvenção do cotidiano é uma força de impulsão de uma nova sociedade, pois ao passarmos a dispor de tais mecanismos como usuais, mesmo que temporariamente, apontamos para novas formas de nos relacionar com o mundo. Além disso, este momento marca definitivamente nossa maior aproximação com o mundo digital, o que também altera as relações de trabalho e serviço. O número de lojas online que abriram, né, durante esse período aumentou 4 vezes. Né? Então, na verdade, aumentou 5 vezes, aumentou 400%. Onde abriam em média 10 mil lojas online por mês, passaram para 50 mil. A gente viu muitos pequenos empreendedores, né, que tinham lojas, quiosques e tal, que tiveram que abrir suas lojas. Né? Eles não tiveram muita opção. Né? Enquanto as grandes redes tal, já tinham lojas online, o setor que movimenta a economia, que é do microempresário, né, do Brasil, teve uma adesão enorme, né, por lojas online. Isso não necessariamente significa que eles estão vendendo, né? Significa que eles abriram sua loja e estão tendo que aprender como é que fazem venda online. Como essas pessoas vão se comportar e como esses serviços, como as empresas vão estabelecer esses serviços. E vão surgir novos negócios, certamente vão surgir novos negócios pautados nessa questão de segurança. As vendas online, elas vão mudar, as empresas que trabalhavam nas vendas presenciais, elas vão também se ver obrigadas a adotar novos padrões de armazenamento e de entrega de produtos e saber informar para os consumidores como elas estão cuidando da segurança e da prevenção contra o coronavírus, da novo coronavírus 19, Covid-19 e outras doenças também, porque as pessoas também vão continuar preocupadas. Então, dificilmente a gente voltará a padrões de mercado ou padrões de comportamento de consumo anteriores. Dificilmente. Né? Agora, ninguém sabe quais serão esses padrões e ninguém sabe qual será o comportamento desses consumidores. A única coisa é certa, os empreendedores precisarão ficar muito atentos. Caso contrário, eles não sairão da pandemia. Todos esses fatores contribuem para que se estabeleça o chamado novo normal, já que ao promover reajustes nos nossos costumes e rotinas, transformam também a economia. E logo ali na esquina ou na rua próxima, o mercado que você frequenta provavelmente também apresenta novidades, como controle na entrada, proteção dos espaços de maior fluxo de pessoas, contratação ou liberação de pessoal, implementação de entregas. Como isso se deu? Que profissões permanecem? Quais surgem ou desaparecem? O que mudou e o que ainda deve mudar? Nenhum posto de trabalho deixou de existir até o momento. O que está acontecendo dentro dos supermercados é o surgimento de novas oportunidades de mão de obra qualificada no sentido de tecnologia. Hoje nós temos vagas para profissionais de e-commerce, profissionais de marketing digital. Para a área operacional surgiram novas vagas que são os separadores. Esses pedidos eles passam por um processo operacional interno que demanda uma separação dos mesmos. Então, surgiram vagas para pessoas separarem esses pedidos e, além disso, as vagas para entregadores,
que não existiam antes, porque a maioria das compras eram levadas pelos próprios clientes que realizavam nas lojas. Inclusive, o número de contratações maior que nós tivemos foi do cargo que nós chamamos de ASG, que é o Auxiliar de Serviços Gerais, que fica responsável pela limpeza das lojas. Nós tivemos que intensificar essa limpeza para, como eu já disse, cuidar mais da segurança do cliente. Então, foram abertas muitas vagas para esse cargo. Então, a gente percebe, por exemplo, nas datas comemorativas, que é um negócio inventado há mais de 100 anos, né? Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Páscoa, enfim, tudo isso que a gente realiza hoje na nossa experiência cotidiana foi inventado lá no século XIX pelas lojas de departamentos como atividade de compra, necessariamente. Tem outras origens religiosas ou cívicas, mas foi transformado em festa de compras lá no século XIX, algo que até hoje pauta a nossa vida. Por isso que eu gosto de olhar essa permanência, sabe? Então, a gente, quando pega nesse período de isolamento, fica muito evidente como as pessoas estão buscando outras formas de manter essas mesmas práticas já estruturadas na nossa experiência social. Então, a gente percebe uma mudança de canal, uma mudança de ferramental, mas a permanência desses hábitos que atravessam a nossa experiência. E pensando o consumo para além do hábito da compra, porque isso é muito importante, enfim, como lá no período da gripe espanhola já existiam formas de consumir, na Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, formas de consumir sem ir até o espaço de compra, né? Então, essas lojas de departamentos que eu citei, que surgem lá no século XIX, início do século XX, elas inventam uma forma de venda que é a forma de venda através de catálogos, né? Então, para a gente ter uma ideia, a grande elite do Rio de Janeiro, do início do século XX, final do século XIX e no século XX, ela comprava nas lojas de departamentos da França e da Inglaterra através dos catálogos que eles recebiam aqui, né? Olhavam os produtos que queriam, faziam suas encomendas e esses produtos eram enviados. É claro que não com a velocidade que a gente tem hoje através da internet e do transporte que a gente vivencia, enfim, mas os produtos chegavam também, já era possível comprar à distância. Quando a vida social se restabelece após a suspensão, rapidamente há uma retomada das práticas anteriores. E aquilo que já existia, dessa possibilidade de comprar à distância, continua existindo. Então, a gente pode fazer uma analogia, nesse caso, com a internet também. Porque eu estou vendo muitas reflexões que apontam que vai mudar tudo, agora vai ser só online e tal. Eu acho que é um pouco precipitado a gente caminhar para essa análise, porque a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, quais serão as consequências de saúde da pandemia, efetivamente, né? Se vai ter uma vacina que vai possibilitar que a gente daqui a algum tempo volte à circulação mais ampla e aglomerações, ou se não vai ter. Esse evento que aconteceu nos últimos meses aí funcionou para acelerar esse processo de mudança, né? De adoção de tecnologia, e a gente ainda vê muita resistência, né? A gente que atende muito o setor supermercadista, muita gente fala, não, agora passou a pandemia, então não preciso mais de loja online. Não, pelo contrário, né? Você criou um contingente de pessoas que já estava propício e você acelerou esse processo, e isso vai simplificar cada vez mais. Quem começar antes vai estar na frente, vai estar mais, né, daqui a 5, 10 anos vai estar dominando o assunto que hoje é novo, né? Então, eu acho que temos as tecnologias, temos as ferramentas, o processo de adoção é lento, essa pandemia veio para acelerar esse processo de mudança, né? E isso traz uma série de benefícios, né, que tanto para o consumidor, né, mais obviamente pela comodidade, mas para o lojista também. As vendas online, elas têm uma capacidade de te dar métricas, de te dar visibilidade do que está acontecendo com o seu negócio, que às vezes na loja física você não consegue, né? Então, você consegue analisar aquele consumidor que, entre aspas, veio na sua loja uma vez e não veio nunca mais. O que aconteceu? O que estava errado? Na loja online você consegue ver isso. Você consegue analisar o ticket médio do cliente, aquele cliente que compra pouco, aquele cliente que compra muito, o que faz o cliente que compra pouco não comprar muito e por que aqueles que compram muito realmente compram mais do que os outros, né? Então, te traz uma série de números e perguntas a serem descobertas que você não teria nem a capacidade de ter as perguntas na loja física, né? Ou para você ter, você teria que ter um trabalho, né, adicional para que isso acontecesse,
que no online se torna muito mais fácil. Então, assim, eleva a capacidade de gestão, né, dos lojistas a um nível que, no final, impacta em melhoria de atendimento, melhoria de serviço, melhoria de mix de produtos. Então, no final, você eleva o patamar do comércio como um todo. Tantas transformações aliadas à tecnologia nos fazem perceber que o que vem sendo projetado como próximo status quo vigente pode ser, na verdade, um conjunto de mudanças sociais, econômicas, políticas, sanitárias e de consumo que apressaram outras modificações que vinham ocorrendo à nossa volta. Seria fundamental para a criação de políticas públicas eficazes se a política pública tem um interesse que as pessoas levem a sério, né, e que empresários, enfim, levem a sério as questões relacionadas ao isolamento e essa crise sanitária que a gente enfrenta, é fundamental a gente dialogar com os aspectos culturais e comportamentais, e não só com as questões que são práticas e até mesmo óbvias, de preocupações médicas, preocupações com segurança e assim por diante. É importante a criação de campanhas que dialoguem com comportamentos e culturas nas quais a gente está inserido. Como ficaram as normas vigentes em pleno estado de exceção? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor está atento a isso. Logo no início do isolamento social e da suspensão das atividades econômicas no país, a necessidade de promover conciliações entre pais de estudantes e instituições de ensino privado, proprietários de imóveis e inquilinos, alunos e academias de esportes se fez urgente e coube às municipalidades interceder por tais questões. Essas iniciativas legislativas locais decorrem da inexistência total de regras, né, antes da pandemia, que poderiam solucionar esse tipo de conflito, esse tipo de problema. Como todos sabem, né, que essa pandemia, os reflexos da pandemia nunca foram sentidos recentemente pela sociedade, pelo mercado, pelas famílias. Então, obviamente, não havia nenhuma lei, nenhuma regra que fosse suficiente para impedir os tipos de conflito que surgiram com a paralisação de alguns serviços, né? E a vontade de empresas de continuarem cobrando, também no caso de academias em que isso aconteceu, e as pessoas insatisfeitas de continuarem pagando por um serviço que não estava sendo prestado conforme ele foi contratado. É um dilema que ele não se resolve facilmente, né? Porque acho que ninguém está errado, né, na sua justificativa, no seu pleito, e ao mesmo tempo ninguém encontra respostas satisfatórias no direito. Então, por isso, muitas cidades e muitos estados acabaram correndo para tentar aprovar leis. Acordos e negociações, eles encontram limites também, né? É um pouco difícil para as pessoas numa situação de crise, de risco sanitário, de medo, né? Conseguirem encontrar as melhores soluções em acordos e negociações. A sociedade não estava preparada para negociar, então, nesse nível. A pandemia revelou, por um lado, uma face de solidariedade de toda a humanidade, mas, ao mesmo tempo, que essa solidariedade encontra limites, né? As pessoas encontram uma certa dificuldade também em conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que ela precisa, né, para se proteger, para proteger suas riquezas, proteger seu patrimônio, suas receitas, e aquilo que ela pode se disponibilizar para ajudar a outra parte no negócio, no contrato. Então, no caso de locações também, esse é um grande exemplo de dificuldades ainda que as pessoas encontram de conseguir resolver os problemas e os questionamentos que continuam persistindo, né? Uma pessoa ela é obrigada a pagar uma multa por rescisão do contrato de locação em rescisão da pandemia, né? Um locador ele tem o direito de continuar cobrando o valor do aluguel integralmente, ainda que a loja onde está estabelecido
que está estabelecido no imóvel que ele alugou não está podendo funcionar, quem tem mais direito, o locador ou o inquilino? Não existe resposta clara no direito para isso, e se as partes não entrarem em um acordo, a justiça vai ter que aplicar regras anteriores à pandemia e as respostas serão diferentes. Cada juiz vai poder ponderar de uma maneira diferente de acordo com a situação de cada cidade, né? Se o comércio retornou ou não retornou. Então, esse nível de incerteza, ele afeta muito fortemente os negócios e os contratos. Essas novas preocupações que surgiram vão se tornar permanentes. As incertezas deste período continuarão refletindo na sociedade por um bom tempo. O alerta é para que a pressão dos grandes empresários sobre o poder legislativo não resulte em retrocesso de direitos individuais dos consumidores. A agenda legislativa local municipal, que agora é construída para a pandemia, para enfrentar os problemas atuais provocados pela pandemia, tanto no que diz respeito ao risco sanitário e riscos à saúde, como para poder enfrentar os impactos econômicos e minimizar ao máximo os impactos econômicos gerados pelo distanciamento social e pela paralisação de atividades, ela não vai ser uma iniciativa ou não vai ser um movimento limitado ao período de pandemia, porque esses reflexos, diante de tanta incerteza, o que todos imaginam que a consenso é que os reflexos da pandemia continuarão sendo sentidos pela sociedade, pelo mercado, pela população e, obviamente, demandando o trabalho dos legisladores locais durante um bom período após o controle da pandemia, né? Após a gente ter um mínimo de controle sobre os índices de contaminação e mesmo após a gente ter vacinas ou medicamentos já sendo distribuídos para toda a sociedade. Isso porque o sentimento de insegurança das pessoas ele pode permanecer. A gente assiste com grande preocupação muitas iniciativas que, para beneficiar, às vezes, grandes empresas que vêm pedir socorro e vêm pedir apoio dos parlamentares, acabam representando retrocessos nos direitos das pessoas e dos consumidores. Eu falo no exemplo dos direitos dos consumidores relacionados a eventos, viagens e turismo. É claro que o setor de eventos e de turismo, especialmente numa cidade como o Rio de Janeiro, é onde é o mais afetado, né? Um dos setores mais afetados pela paralisação de serviços determinada pelas ordens sanitárias. Agora, para poder proteger e beneficiar minimamente esse setor, o Congresso Nacional, por exemplo, aprovou regras, né? Aprovou regras que vieram do governo, de iniciativa do governo, aprovou medidas provisórias que foram apresentadas pelo governo federal, que permitiram que esse setor econômico pudesse reter dinheiro recebido dos consumidores pelo prazo de 1 ano. Então, as pessoas que tinham eventos, viagens e serviços que contrataram e não foram realizados em razão da pandemia e pagaram antecipadamente por isso, não estão, no momento, com o direito de receber esses valores de volta por um serviço que foi cancelado. Ou seja, as pessoas não deram culpa ao cancelamento desse serviço. Claro que também não é culpa das próprias empresas, mas a solução que foi dada no Brasil foi permitir que as empresas retivessem esse dinheiro. E, às vezes, muitas dessas empresas podem declarar falência durante a pandemia, o que vai tornar mais difícil ainda esses consumidores a reaver esses recursos. Então, é preciso ter muito cuidado, especialmente nas cidades, com as legislações que estão sendo aprovadas. Agora, pelo que nós estamos acompanhando, grande parte das legislações de proteção dos consumidores, preservação de direitos dos consumidores durante a pandemia, estão sendo aprovadas no âmbito local, pelas câmaras de vereadores e assembleias legislativas. O Congresso Nacional está dando um mau exemplo, né, na construção de direitos para os consumidores durante a pandemia. Igor Brito acena para uma alteração recente
anterior à calamidade pública do novo coronavírus, feita no Código de Defesa do Consumidor, que pouquíssima gente tem conhecimento, justamente sobre regras de higiene em estabelecimentos comerciais. Foi aprovado um projeto de lei em 2017 e ele virou lei alterando o Código de Defesa do Consumidor, incluindo um parágrafo num determinado artigo do CDC que estabeleceu o seguinte, que o fornecedor ele é obrigado a adotar as medidas de higienização e esterilização de ambientes e de utensílios e equipamentos utilizados pelos consumidores no seu estabelecimento comercial e ele é obrigado a informar a todos os seus consumidores quais são essas medidas que ele está adotando. Se a gente parar para pensar em 2017, esse projeto de lei ter sido aprovado, ele era absolutamente, talvez, desnecessário, né, na expectativa de todas as pessoas. Ou seja, mais uma lei que é aprovada sem sentido, sem grande necessidade. Porque as pessoas não estavam preocupadas naquela época em encostar a mão em carrinhos, né, de supermercado, ou em objetos nas lojas, ou na máquina de pagamento por meio de cartão. Ninguém tinha a menor preocupação com isso, apesar da necessidade de lavar as mãos e higienizar os utensílios, fosse uma coisa já importante e necessária desde sempre. Mas essa não era uma preocupação da sociedade, nem dos empresários, e não aparentava ser dos políticos, a não ser por esse projeto de lei. Se a gente lê esse dispositivo hoje, ele faz total sentido, é um mecanismo de proteção dos consumidores importantíssimos, né? E eu acho que hoje todos os consumidores conscientes dos seus direitos, consciente da exigência que ele pode ter em razão da qualidade dos serviços e da segurança dos serviços e dos produtos que são colocados à disposição, ele vai necessariamente preferir aqueles estabelecimentos que demonstram, provam, né, que estão adotando todas as medidas de segurança e de esterilização, de limpeza e higienização para evitar contaminações. Então, essas regras não são apenas regras de marketing, de conquista para gerar confiança das empresas perante os seus consumidores. São regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor antes da pandemia, por incrível que pareça. Depois de olhar para isso tudo, vemos que precisamos seguir vivendo e nos adaptando às reconfigurações e necessidades coletivas, ainda que o básico, a existência humana, permaneça intacto. Respirar, se alimentar, refletir, se relacionar, sentir. E quais seriam os desafios do futuro? Você já se perguntou isso? Não precisa ser um futuro muito distante, mas logo ali na frente, quando, por exemplo, houver uma vacina contra o novo coronavírus. Eu acho que ainda não dá para mensurar o tamanho do impacto causado pela pandemia no comércio das cidades, mesmo porque a onda, né, que a crise econômica ela gera, ela vai continuar provocando efeitos. Então, eu acho que a gente está muito presente ainda no momento, né, da pandemia e no meio da crise, e é preciso um afastamento de tempo desse período para conseguir mensurar todos os efeitos. Talvez a gente ainda não tenha dimensão de todas as transformações que a pandemia gerou ou várias questões que ela revelou. Mesmo porque é preciso contabilizar também nisso, né, nos impactos, os vários outros negócios que surgiram. Eu imagino, acho que todos imaginam, que os ganhos que algumas pessoas tiveram com oportunidades que a pandemia acabou provocando e que o distanciamento social acabou provocando, oportunidades para surgimento de alguns negócios, alguns empreendimentos ou adaptação, né, especialmente nos negócios de vendas online, ele não alcança e não compensa os prejuízos causados
as cidades, as receitas das cidades, né, com arrecadação de impostos, inclusive, né, com diminuição de vendas, etc. E, claro, os efeitos causados em setores econômicos específicos ou de forma generalizada. Então, é preciso, talvez, fazer um distanciamento para a gente visualizar o que o mero fechamento temporário de estabelecimentos comerciais provocou. A gente pensando na natureza, por exemplo, fica muito claro exatamente isso, como a natureza respondeu rapidamente à diminuição da circulação das pessoas nos grandes centros, uma diminuição da produção, enfim. A natureza respondeu rapidamente a isso, né? Ela se reinventou também, de certa forma. Ela mostrou que a gente tem uma capacidade destrutiva muito grande, que muitas vezes era falada, mas era diminuída no discurso público e assim por diante. Então, isso ficou muito evidente. Agora, para que isso gere mudanças, é necessário uma mobilização efetiva da sociedade muito grande, porque não é por si só que essas coisas vão ser transformadas. Eu acho que quando a gente para pensar marcas, cicatrizes e possibilidades, inclusive, de transformação para um pós-pandemia, é necessário a gente pensar por esferas também, porque algumas coisas no sistema que a gente vive, algumas esferas no sistema capitalista que a gente vive, ele tem capacidade de manter a sua estrutura. Então, a gente estava falando do consumo. O consumo é um lugar que é um espaço, assim, um fenômeno social que, como eu falei, ele é avesso à mudança, ele é avesso a transformações, né? É difícil a gente pensar nisso quando a gente olha o tempo inteiro tecnologias novas, possibilidades de venda e assim por diante, assim, novos espaços, enfim. Mas se a gente pensar por um ponto de vista estrutural, é uma coisa cíclica, assim, e mais do mesmo, né? Até marketing, a gente vê agora novas estratégias de marketing. Quando olha lá para o século XIX, já faziam isso de alguma forma, sabe? Então, tem algumas esferas do capitalismo, assim, do mundo que a gente vive, que tem uma capacidade muito grande de manter as coisas como são, né? Mas o que a gente está vendo, assim, alguns debates que são colocados em pauta nesse período por impactos e marcas que a gente já consegue ver. Por exemplo, na economia, né? A gente está vendo aí um crescimento do desemprego devastador, né? Índices devastadores de desemprego, perspectivas de queda econômica no mundo inteiro. Então, a gente já começa a ver uma série de mobilizações, de pautas, inclusive, anteriores à pandemia e que ganharam força nesse período, de renda básica, pautas de discutir um problema central na vida brasileira, que é o racismo estrutural que a gente experimenta na vida social brasileira, que tem, entre as mortes na pandemia e entre as mortes que a gente tem no Brasil anualmente, milhões de jovens e adultos e idosos negros, homens e mulheres, morrendo nas periferias. Então, essas questões que já ocupavam o debate público, com essas marcas importantes que a pandemia vai trazendo, vão sendo retomadas com muita força e apontam, pelo menos, para possibilidades de mudanças nesse sentido. Com as alterações no nosso cotidiano, a ideia de estarmos vivendo uma normalidade atualizada se torna bastante viável. Mas a maneira como isso se dará, apontam os especialistas, vai depender do tempo pelo qual irá se estender o contexto em que vivemos. Algumas mudanças que já ocorreram podem se estabelecer no nosso cotidiano daqui para frente. Nosso modo de ver e de existir na Terra também já pode ter se modificado. Quando foi que imaginamos que ficaríamos em casa por tantos dias seguidos? Há quanto tempo não saboreávamos refeições em família com frequência? Ou passávamos mais tempo com os filhos? Ou mantínhamos tanta distância de pessoas queridas? Tudo isso certamente tem trazido variações em nossas atitudes. Com o passar do tempo, de que jeito nossos sentimentos e nosso comportamento foram se adequando ao isolamento, ao replanejamento e às novas configurações de relações, trabalho, consumo? Tanto aquele de sempre até então, quanto o mais recente normal está dentro de cada um de nós.
E o esforço para reconhecê-lo ou retomá-lo se mostrou uma característica deste período.